Oi, gente! Eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e esse é um canal sobre cuidados com bebês e crianças. No vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho o assunto de ansiedade e depressão na infância e na adolescência. Sei que esse é um assunto meio nebuloso, a gente não tem tanta informação sobre isso. É muito comum que as pessoas até duvidem de que a gente tenha diagnósticos de transtorno de ansiedade e depressão em crianças pequenas, mas a verdade é que esses sintomas estão presentes e o que eu mais tenho visto é que eles estão subdiagnosticados, né? Que a gente não faz o diagnóstico das nossas crianças e por isso elas não são tratadas. Mas antes de ir para o assunto, como sempre, lembrem-se de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, porque isso ajuda essa informação a chegar às famílias que realmente precisam e que às vezes precisam ter esse insight, essa informação ali para buscar realmente ajuda para os seus filhos, para os seus pequenos. Então, em adulto, né, a gente já tem uma incidência muito grande de transtornos de ansiedade e depressão. E nesses últimos anos, com a pandemia, o isolamento social, o luto, as pessoas perdendo emprego, uma condição financeira ficando muito ruim, tudo isso tem sido gatilhos, né, para tornar esses sintomas mais evidentes. Então, não é que viver experiências ruins sejam desencadeantes de um transtorno de ansiedade ou depressão, mas a gente sabe que para uma pessoa que já tem uma tendência, como por exemplo um histórico familiar ou um episódio prévio, né, de depressão e ansiedade, viver experiências ruins são gatilhos, né, que fazem os sintomas surgirem com maior intensidade ou aumentar ou se agravar esses sintomas. E com as nossas crianças não é diferente. De novo, o que é diferente é às vezes só o subdiagnóstico. Então, desde muito pequenininhos, às vezes a gente já consegue perceber algumas alterações comportamentais que vão um pouco além do que é o esperado para aquela faixa etária. Por que é o esperado? Porque a gente sabe, né, que criança não tem, por exemplo, a mensuração de tempo. Então, crianças de 2, 3 aninhos, muitas vezes elas ficam muito em expectativa de algo que vai acontecer. Então, da chegada de alguém, da festa de aniversário, de um passeio que está programado. Então, quando tem uma expectativa, ou a chegada de um irmão, né, quando tem a expectativa de um evento, é muito natural que essa criança demonstre ali um comportamento ansioso, agitado, pergunte milhares de vezes quando que vai, se já chegou o dia, se já está na hora, né? Então isso, e às vezes até ter sintomas físicos, né? Tem crianças que apresentam quadros de diarreia, de dor abdominal, de dor de cabeça, quando estão ansiosas por alguma coisa. Agora, estar ansiosa por um evento é muito comum na infância, justamente por não ter essa previsibilidade do que vai acontecer. Então, nós adultos sabemos, né? Domingo é daqui a 5, 6 dias. A criança não sabe o que são 5, 6 dias que ela tem que esperar para aquilo acontecer. Então, isso é uma variação da normalidade. Outro comportamento muito comum são aqueles comportamentos chamados de birra, né? Então, aquela criança que tem a frustração, que chora, que se joga no chão quando alguma coisa não sai como ela gostaria. Esse comportamento é um marco do desenvolvimento da criança, faz parte do desenvolvimento normal de uma criança. E, de novo, as manifestações de tristeza por algo que realmente está acontecendo. Então, a criança está vivendo um luto, o pai viajou, a mãe está muito tempo fora, a avó está doente, mudou de escola, mudou de casa, né? É muito comum que a tristeza desencadeada por essas situações que acontecem no dia a dia gerem também sintomas psicossomáticos, né? Então, um pouco de isolamento, o choro, a dor. E isso, gente, é normal você sofrer por algo algo ruim que está acontecendo. Agora, passado esses momentos, às vezes a gente espera que a criança volte a ser criança, que ela brinque, que ela corra, que ela coma, né? Que ela tenha esses comportamentos normais. E aí, o que acontece? O que eu quero chamar a atenção para vocês? Que é muito mais difícil a gente realmente detectar os sinais de alerta de depressão e ansiedade na infância, porque eles são mais sutis, né? Não é só o embotamento emotivo que pode acontecer, né? Então a gente imagina, né, um adulto com depressão, você imagina uma pessoa que não consegue sorrir, que tem um rosto mais apático, que não reage, né, às situações do dia, que quer ficar só deitado. Mas e na criança? Como que isso manifesta? Pode até ter também esse tipo de embotamento emotivo, mas muitas vezes se manifesta com uma recusa alimentar, com uma seletividade alimentar, com o isolamento na sala de aula, então uma criança que não quer brincar com as outras, que na hora do recreio não quer sair da sala, com manifestações de medo, com manifestações de apego. Então, às vezes a criança ela tá muito grudada no adulto, ela não consegue ficar longe da mãe, ela não se sente segura na escola se a mãe não for junto, se a mãe não estiver junto.
Algumas crianças apresentam comportamentos regressivos, como, por exemplo, uma criança que já tinha controle esfincteriano completo, volta a fazer xixi na cama, por exemplo. Né? Ou uma criança que conseguia já ter o controle de fazer cocô, de ir ao banheiro, ele começa a não conseguir segurar, tem quadros de diarreia, às vezes um quadro que a gente caracteriza como intestino irritável, né? E de ter ali esses sintomas. Não gostar dos brinquedos, não ter interesse pelas atividades rotineiras da faixa etária. Então, eu sempre evito o uso de telas, mas às vezes não ter interesse pelo desenho, pela música, pelas coisas lúdicas, também chama atenção aí para um quadro de depressão. Manifestações de agressividade, então às vezes a criança mais ansiosa, ela tem essa necessidade, ela é aquela criança que agride, que briga, que bate, e aí às vezes parece uma criança violenta, mas quando a gente... E é uma criança que acaba sendo rotulada, né, como briguenta e como violenta, e por trás desse comportamento mais agressivo a gente percebe muitas vezes uma dor, um sofrimento muito grande dessa criança. Então é engraçado que quando eu tenho, na verdade, queixas da escola desse tipo de comportamento, eu me preocupo muito mais com a saúde emocional dessa criança do que com o comportamento agressivo em si. E aí a gente tem que buscar bem lá no fundo o que está acontecendo com essa criança. Na ansiedade, a gente pode ter comportamentos estereotipados, como, por exemplo, roer as unhas, movimento das pernas, né, que fica batendo o pé, batendo a mão, que são até típicos do adulto mesmo. Arrancar o cabelo, ou então ficar puxando o cabelo. Então, às vezes tem crianças que fazem o quadro de alopécia, né, que tem áreas da cabeça com menos cabelo, que tem a lesão do couro cabeludo, por esse movimento de arrancar o cabelo. E, a meu ver, esses sintomas têm que chamar muito a atenção da família, muito, né? Porque são sintomas muito mais evidentes, muito mais de alerta mesmo, para a gente perceber ali essa criança. E quando a gente perceber esses sinais numa criança, a primeira coisa é procurar o pediatra, de preferência o pediatra que já faz acompanhamento dessa família. E esse pediatra tem que ser habilitado para avaliar toda a dinâmica familiar. Porque, de novo, eu sempre falo que a saúde da criança não é só a criança. A criança sempre reflete o que está acontecendo dentro de casa, dentro da família. Então, às vezes a gente tem, por exemplo, uma mãe que está num quadro de depressão, um pai que tem um transtorno de ansiedade, que está vivendo esse quadro junto. E isso acaba afetando a criança porque os gatilhos para esses adultos terem esse quadro são os gatilhos da criança. Às vezes a gente está diante de um divórcio, de uma alienação parental. Vou falar sobre isso, já tem alguns vídeos que eu trago esse conceito da alienação parental aqui para vocês. Então, ou tá tendo ou é um gatilho real mesmo, né? Alguém tá doente, a criança mudou de casa, mudou de escola, tá sofrendo bullying na escola, tem dificuldade de aprendizagem. Então, tudo isso pode estar ali contribuindo com esses sintomas na criança. Claro que a gente sempre vai descartar causas orgânicas, né? Então, se a criança tem lá uma dor abdominal, uma dor de cabeça, tem alguma queixa mais orgânica, a gente vai se investigar se tem alguma patologia envolvida, mas se não, vamos junto aí tentar ir pela parte da saúde mental. Alguns casos mais específicos precisam da avaliação de um psiquiatra infantil e outros a gente começa junto com o pediatra fazendo avaliações de psicoterapia, que são essenciais nessa fase, inclusive, que buscam coisas lúdicas para contribuir com esse diagnóstico. E o que eu percebo é que as pessoas têm muito medo desses diagnósticos, muito medo do diagnóstico de saúde mental, tem muito estigma, né? Nossa, mas essa criança vai passar com um psiquiatra? Como assim? Né? Ela tem uma deficiência intelectual, ela tem algum problema e não é nada disso, né, gente? E assim como as doenças neurocomportamentais, nas doenças relacionadas à saúde mental, quanto mais cedo a gente começar a tratar, a intervir para essa criança, maiores serão as chances de que ela melhore e que ela tenha uma condição de saúde, uma qualidade de vida maior. Então, o recado desse vídeo é: não deixe de prestar atenção nesses sinais de mudanças comportamentais das suas crianças.